Oi gente, voltei. No vídeo de hoje nós conversaremos sobre os livros novos que entraram para a estante agora, nesse finalzinho de janeiro. Eu tenho aqui uma pequena pilha de 7 livros apenas, mas eu digo para vocês que são 7 livros incríveis e eles estavam com um preço que vocês não fazem ideia. Só para vocês terem noção, o mais caro que eu comprei aqui, capa dura, uma edição assim caprichadíssima, R$ 27, só para vocês terem uma ideia. Eu vou deixar todos os links desses livros aqui embaixo, lembrando para vocês que efetuando qualquer compra através dos meus links de associada da Amazon, você não paga nada mais por isso e ainda contribui com o Viva Livros, gente. Não importa se você quer comprar os livros ou se você quer comprar uma geladeira, se você quer comprar uma panela, se você quer comprar uma mochila, não importa o que você vai comprar. É interessante você clicar nos meus links, usar os meus links e efetuar suas compras para continuar ajudando o Viva Livros a permanecer, porque a gente não tem patrocínio, então a gente conta com o apoio de vocês. Bom, vamos lá, gente. O primeiro livro que eu tenho aqui, nossa, literatura brasileira, tá, gente? Porque eu já falei para vocês que literatura brasileira será algo corriqueiro por aqui. Então a gente tem Minha Vida de Menina, de Helena Morley. Gente, eu dei R$ 10 nesse livro. Companhia das Letras, edição de bolso, mas a gente tem texto integral, a gente tem nota de rodapé, a gente tem texto de apoio. E nós temos aqui o seguinte, esse livrinho aqui, maravilhoso, ele foi publicado pela primeira vez em 1942 e aqui na nota, a primeira edição, a Helena vai conversar um pouquinho com a gente e ela vai dizer o seguinte, olha, desde pequena, meu pai me fez tomar o hábito de escrever tudo o que sucedia comigo. Na escola, nos passeios, na casa dos amigos, onde ela estivesse, ela tinha o incentivo do pai a ler, a escrever, a fazer registros do cotidiano, das coisas que estavam acontecendo. E ela tomou esse hábito e começou a fazer esses diários. E ela vai dizer o seguinte, ela continua dizendo, esses escritos que enchem muitos cadernos e folhas avulsas andaram anos e anos guardados e esquecidos. Ultimamente, pus-me a revê-los e a ordená-los para os meus, principalmente minhas netas. Nasceu daí a ideia com que me conformei de um livro que mostrasse às meninas de hoje a diferença entre a vida atual e a existência simples que levávamos naquela época. Não sei se poderá interessar ao leitor de hoje a vida corrente de uma cidade do interior no fim do século passado através das impressões de uma menina de uma cidade sem luz elétrica, água canalizada, telefone, nem mesmo padaria. Quando se vivia contente com pouco, sem as preocupações de hoje. Relendo esses escritos, esquecidos por tanto tempo, vieram-me lágrimas de saudade de meus bons pais, minha boa avó, minha admirável tia Madge, a mulher mais extraordinária que já conheci até hoje e que mais influência exerceu sobre mim pelos seus conselhos e pelo seu exemplo. Nesses escritos, nenhuma alteração foi feita, além de pequenas correções e substituições de alguns nomes, poucos, por motivos fáceis de compreender. Essa nota aqui, a primeira edição, foi escrita em setembro de 1942. Então, ela vai trazer para a gente aqui as suas impressões a partir da vida diamantina entre os anos de 1893 e 1895. E o que me levou, gente, a me apaixonar pela premissa dessa história e nutriu em mim um grande interesse por esse livro é que, de acordo com Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa, Minha Vida de Menina, um livro que retrata a província do final do século 19, é daqueles que já nasceu clássico. Então, literatura brasileira, aclamado por grandes nomes, um livro que já nasceu clássico. Tá aqui. Vamos ver o que vai acontecer. O próximo também é literatura brasileira, Companhia das Letras, edição de bolso. Uma edição
super caprichada, gente, como sempre. Vou mostrar pra vocês essa aqui, porque aquela ali é a mesma coisa, tá? São folhas amareladas, diagramação. Ok, gente, um livro, ó, curtíssimo, fininho. Publicado pela primeira vez em 1933, primeiro romance de Érico Veríssimo, Clarissa. Um livro também que traz as descobertas de uma jovem menina de 13 anos que se mudou do interior para a capital do Rio Grande do Sul, otimista e confiante, para morar na pensão de sua tia. Ela convive com personagens que lhe despertam as tensões do amadurecimento: um major aposentado, um músico infeliz, um judeu e um protestante que discutem sem parar, uma mulher romântica, um desempregado, um gato, um peixe e um papagaio. Estes são alguns dos moradores da pensão de Dona Eufrazina. Veríssimo vai retratar toda essa história da jovem Clarissa a partir da cidade de Porto Alegre da década de 30. Literatura brasileira e Senhor Veríssimo. O próximo, Segunda Guerra Mundial. Um livro epistolar que, de acordo com a autora, surgiu por acaso. Ela havia viajado para a Inglaterra para fazer umas pesquisas para um outro projeto, um outro livro que ela estava por escrever. E ela, chegando lá, ela fica sabendo da ocupação alemã nas Ilhas do Canal. Vai até Guernsey, fica fascinada com a história que ela ouve, a beleza da ilha, os testemunhos orais, a história oral que ela escuta ali dos moradores. Ela começa a investigar e descobre muitas outras coisas. E a partir dessa visita completamente despropositada, surge a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Então nós temos aqui um clube de leitura, amor pelos livros, escritoras e escritores e um livro epistolar. Saiu pela Rocco, folhas amareladas. A gente tem notas de rodapé, numa edição super caprichada, gente, também não é muito grosso, olha, daqueles livros rápidos também de ler. E esse contexto da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que é o contexto preferido, a temática preferida, né, aqui do Viva Livros. Eu amo muito pesquisar sobre esse período da história, então tá aqui, vamos ver o que acontece. O próximo, capa dura, uma edição lindíssima, de Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade. Saiu pela HarperCollins. Gente, olha essa folha de guarda. Olha a lindeza dessa edição, que vai trazer para nós a história desses dois grandes escritores. E a gente tem folhas amareladas, aquela diagramação que nós gostamos, notas de rodapé. E esse livro aqui, que conta a história de amizade de Tolkien e Lewis, começa lá em 1892, é o período dos anos de formação, até 1925, e termina lá no final, quando eles já são escritores famosos, quando eles já estão escrevendo sobre a Terra das Sombras, que são personagens, são territórios ali de livros que Tolkien escreveu. Lá, nós já estamos lá em 1963, entre 1973. Então, a gente tem aqui a história desses dois escritores, nessa edição lindíssima, que é capa de tecido, gente. Olha, que linda. Além de ser de dois autores incríveis, é uma excelente edição para presente também. O próximo, biográfico, Segunda Guerra Mundial, saiu pela Intrínseca, um pequeno calhamaço, gente, são mais de 600 páginas, mas vale a pena. Nós temos aqui uma história sobre família, sobre resistência, sobre liderança. Winston Churchill,
assumiu como primeiro-ministro do Reino Unido quando Hitler invadiu a Holanda e a Bélgica. A Polônia e a Tchecoslováquia já havia sucumbido e a evacuação de Dunkerque ocorreria 2 semanas depois. Pelos 12 meses seguintes, Hitler travaria uma incessante campanha de bombardeios, matando 45 mil britânicos. Coube a Churchill manter a nação unida e convencer o presidente americano Franklin Roosevelt de que o Reino Unido era um aliado valioso e com disposição para lutar até o fim. Nós temos aqui a história de como um verdadeiro líder uniu o próprio reino durante o pior momento da história mundial, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial. O Esplêndido e o Vil saiu pela Intrínseca e vai contar para nós a história desse grande líder, Winston Churchill. Pequeno calhamaço, gente, mas é o que eu falei para vocês. Tava assim uma promoção imperdível e eu trouxe para a estante uma edição maravilhosa, notas de rodapé, diagramação. Vou mostrar para vocês aqui a contracapa. Olha que lindo, nós temos mapas para nos situarem, a gente ficar situado nesse período da história. Olha, uma edição, gente, caprichadíssima, maravilhosa, tá aqui. O próximo é um livro autobiográfico, uma mistura de investigação, memórias. Ele é escritor premiado, também ceramista de sucesso, que há quase 4 décadas se dedica a trabalhar com a porcelana. Ele tem peças de porcelana expostas em museus e galerias em diversos países, incluindo uma exposição permanente no Victoria and Albert Museum, em Londres, e é escritor premiado de outro livro. Os 2 livros que eu vou mostrar para vocês aqui são desse autor e ambos os livros são premiados. O primeiro deles, O Caminho da Porcelana, de Edmund de Waal, a jornada de uma obsessão, onde ele vai contar como começou o seu amor pela cerâmica, pela porcelana, o período em que ele se muda para a China, onde ele viaja por diversos países para estudar, desde o começo até o período que ele ganha fama. E aí, ele, a partir do momento que ele está estudando para ser um profissional, ele também sente o desejo de fazer uma espécie de trabalho de detetive, porque ele começa a fazer pesquisas para descobrir a história, né, esse amor pela alquimia, não só que ele tem, mas de diversos outros artistas e profissionais da área. Essa edição aqui, gente, é da Intrínseca e eu vou mostrar para vocês aqui. Ela é linda, capa dura, a diagramação, a gente tem texto de apoio. Gente, essa edição tá muito linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando a gente fala que tem, a gente não acha, né? Ó, temos inúmeras fotos, diagramas, reproduções ao longo desse livro, folhas amareladas. Olha, a diagramação, gente, é boa, tá? Bem confortável. Um livro assim, gente, pra gente descobrir um pouquinho dessa história, da história da porcelana, pra gente se deleitar e ter um contexto histórico maravilhoso, gente. E nós temos uma jacket, gente, isso mesmo. Toda essa parte aqui é uma jacket. A gente tira e olha a beleza desse livro, todo branco, só com o nome aqui na lombada. Olha, a parte de trás toda branca, gente, ele é todo branco, lindo, maravilhoso, um contexto histórico incrível e, na minha opinião, uma opção para presente, assim, imbatível. Desse mesmo autor e também da Intrínseca, gente, a gente tem um outro livro também de memórias, mas é
memórias familiares. Ele vai trazer pra gente aqui a história da sua família, dos Eprusses, originários de Odessa. Eles eram judeus, maiores exportadores de trigo do mundo em 1870. E Charles Eprusse fazia parte da nova geração de financistas estabelecida em Paris. Sua personalidade inspirou Marcel Proust, que foi, durante um curto período, secretário de Charles. E pela personalidade desse indivíduo, o Proust ele foi inspirado a criar o esteta Swann, personagem do livro Em Busca do Tempo Perdido. Então, a gente tem aqui uma história sobre os judeus, uma família de judeus riquíssimos, mas que passaram pelo período da Segunda Guerra Mundial. A gente tem um contexto histórico aqui no Japão, na China, na França. A gente vai dar um passeio por alguns desses países, vai acompanhar essa família. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, a gente vai acompanhar essa família. Eles vão decair da riqueza para a pobreza. A gente tem aqui a história de uma coleção de miniaturas japonesas entalhadas em madeira e marfim, que pertencia a essa família. Então, um livro assim, uma obra de arte, gente. Esse livro é uma verdadeira obra de arte. É brochura, mas é maravilhoso. A Lebre com Olhos de Âmbar, da Intrínseca, desse mesmo autor, Edmund Deval. Olha essa edição, gente. Olha a reprodução dessas miniaturas. Essas miniaturas, gente, feitas em madeira e porcelana, elas eram menores que uma caixa de fósforo, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem aqui a história dessa família. A gente começa folhas amareladas, ó. Diagramação maravilhosa. A gente tem aqui a árvore genealógica dessa família. A gente tem fotos. Logo no começo do livro, a gente é apresentado a árvore genealógica, o brasão da família. Ao decorrer do livro, nós temos algumas fotografias. Enfim, gente, é uma obra de memórias, uma obra biográfica, mas a partir da família dele. Enquanto que o livro anterior que eu mostrei para vocês, Em Busca, O Caminho da Porcelana, que é com essa Jagged aqui, é um livro de memórias, mas em relação à vida profissional de Edmund. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dos primeiros recebidos do ano de 2023. Não esqueça de deixar o like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. E comenta aqui embaixo pra mim, você já leu algum desses livros? Você ficou com vontade de ler? E aí, qual que você, assim, ficou com mais vontade de ler, ficou mais curioso, ficou mais curiosa? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma dica, alguma pergunta, alguma dúvida, deixa registrado aqui. Eu gosto muito de interagir com todos vocês. Não esqueça de comprar usando os meus links de associada da Amazon. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com os grupos lá do WhatsApp, do Facebook, o canal Viva Livros. Em junho é o nosso aniversário, é o meu aniversário, é aniversário do canal, então é um mês de festas. E eu tô aí pedindo para vocês me ajudarem nessa meta pra gente bater uns 1000 inscritos. Então me ajude compartilhando. Até o próximo vídeo e viva a vida!